Seja muito bem-vindo à explicação do código do teste aqui para você passar numa vaga de emprego caso surja um teste de Python. Eu vou te ensinar agora o passo a passo de como resolver aquele desafio, como construir as funções, fazer tudo bonitinho. Então pode ficar tranquilo que agora eu vou explicar com bastante calma, que não temos aquele limite de Instagram de 1 minuto e meio. Então vamos relembrar o nosso desafio, né? A parte 1, ele precisa que a gente crie uma função que calcule a rentabilidade do CDI com 4 parâmetros, né? Vai ali a frequência da série, então nossa série pode ser diária, mensal, anual. Então aquele investimento ali ele vai evoluindo ao longo do tempo. Você vai escolher a frequência que você vai escolher a sua tabelinha final aqui, a sua série final, tá? Vai escolher a data inicial do investimento, a data final do investimento e o dinheiro que você colocou para investir no CDI. Então a função vai ter que ter esses 4 parâmetros e devolver para a gente a rentabilidade do nosso investimento. E agora a parte 2, relembrando mais uma vez também, qual foi o período de 500 dias mais rentável entre o dia 1º de janeiro de 2000 e 31 de março de 2022. Ou seja, você vai ter que calcular ali rentabilidades móveis de 500 dias, todos os dias, né? Tem uma rentabilidade móvel ali. Essa é uma análise muito legal de fazer quando a gente está lidando com retornos, tá? Então vai pedir ali que seu programa devolva qual foi o período mais lucrativo do CDI nos últimos 20 anos. Ok? Então vamos aqui para o nosso código. A gente vai utilizar 4 bibliotecazinhas, tá? Datetime, que é uma biblioteca que já vem por padrão no Python. O Matplotlib, que é a nossa biblioteca de gráfico, para a gente fazer aquele gráfico bonitinho. Ele nem é necessário, nem está no enunciado da questão, mas eu achei legal trazer aqui. E sempre é legal você entregar mais do que te pedem também, né? Então a gente vai ter o NumPy também, que é um pacote que já vem aí com Anaconda por padrão. Se você já tem o Anaconda baixado no seu computador, você já vai ter esse pacote aqui. E o BCB, que aí sim é um pacote que você vai pegar as informações do Banco Central. Então, lá no exercício está pedindo para a gente fazer a rentabilidade do CDI. E é muito importante que você saiba puxar o CDI com o Python, tá? Essa biblioteca aqui, ela se conecta direto no Banco Central. E para instalar essa biblioteca aqui, BCB, você vai colocar aí no seu terminal, no Anaconda, onde você estiver programando, no Jupyter Notebook, pip install Python BCB, ok? Para a gente baixar essa biblioteca, não é só BCB, senão você não vai conseguir baixar, para a gente conseguir baixar essa biblioteca aqui no nosso computador e finalmente aqui ter acesso aos dados do CDI, tá? Uma vez que a gente tenha feito isso, a gente vai descer aqui, eu vou ignorar primeiro as funções que eu criei e vamos ver aqui o que eu fiz, né? Eu criei um programinha que, na verdade, ele só tem 5 linhas, né? Além das funções, que, primeiro, ele vai pegar os dados do usuário para a gente resolver a nossa parte 1. Lembra, a nossa função aqui, ó, ela tinha que ter 4 inputs, nosso capital, data de início, data final e a frequência da série, tá? Então a gente vai pegar aqui essas informações com o usuário, primeira coisa que a gente vai fazer. Depois a gente vai fazer aqui a nossa questão, né? A nossa segunda questão, que aí sim já tem uma data fixada e não tem muita importância o capital inicial, beleza? Então eu vou explicar aqui o que eu fiz em cada uma das duas coisas. Primeira coisa que a gente tem que fazer então é pegar os dados do usuário, tá? Então a gente vai ter aqui os nossos inputs, então a gente vai definir a nossa função aqui, def, nome da nossa função, abre e fecha parênteses, sem nada dentro, porque a gente não passou nenhuma variável. Vamos botar os 2 pontos, que é como a gente define uma função e começa uma função no Python. E logo depois a gente vai ter aqui a nossa indentação, nossa queridíssima indentação, que é o espacinho antes de começar qualquer função, tá? Então é muito importante, ó, se a gente tirar esse espacinho aqui, como se fosse um parágrafo mesmo do nosso Python, vai dar erro. Ele vai mostrar aqui pra gente que tem um probleminha de erro. Então tome muito cuidado quando for fazer esse tipo de coisa, para você não cair nesse errinho aqui banal, tá? Então a gente vai botar aqui, ó, input, digite o capital investido. Então a gente vai colocar aqui vários inputs para o usuário, tá? Frequência, o start date, o end date, tá? Então cada linha dessa aqui vai tornar um input lá para o usuário, tá? E você vai preencher as informações aqui no terminal quando você rodar o código. Depois a gente pega essa data que a gente digitou aqui no formato de texto. Então, por definição, o input do usuário ele é um texto para o Python, tá? E vai transformar esse texto numa data de fato, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Utilizando o módulo datetime. Então aqui, ó, datetime, swiftime, vai passar aqui a nossa data em formato de texto e vai passar aqui o formato que a nossa data está vindo, ó. Por isso que eu mando, ó, no input digitar nesse formato, ó. Digite no seguinte formato, ano, mês e dia, nesse formato especificamente, né? Essa quantidade de anos aqui e tal. Porque a gente passa esse formato aqui para o Python para transformar de fato o nosso texto em uma data. Uma vez que a gente tem esses dados aqui, a gente pode ir para a nossa parte 1 do desafio, que a gente vai passar o capital, que a gente digitou aqui em cima, a data inicial, a data final, a frequência que a gente digitou também, e vai passar os dados da Selic que a gente puxou
com o BCB. Olha só como é que é fácil puxar os dados da Selic com o Python. A gente pegou aqui a data mínima, que no caso foi 1995. Isso tá lá no desafio, eu acabei não lendo, eu acabei pulando essa parte do iniciado, ó, reprovado. Mas é porque ele não cabia no Reels, eu acabei botando um texto um pouco menor. Mas ele diz que tem que começar pelo menos em 1995. O motivo disso é o plano real, tá? Em 94 ele começou o plano real, você consegue fazer uma rentabilidade ali igual uma pessoa normal e não uma rentabilidade lotada de inflação que acaba distorcendo muito a análise. Então a gente vai chamar aqui, ó, sgs.get juros 11, que é o nosso CDI, o código do CDI lá no Banco Central, vai passar a data de início, que no caso aqui foi 1995, e vai dividir essa série por 100, porque essa série vem em porcentagem e a gente vai precisar do número decimal aqui no Python para a gente trabalhar, tá? Então 1%, né? A gente vai dividir isso por 100 e vai virar 0,01. Né? Então, beleza, a gente vai conseguir aqui ter nosso Selic e passar a nossa Selic aqui para nossa primeira função, a função do desafio parte 1, Selic, capital, data inicial, data final e a frequência, beleza? Então, a gente vai ter aqui essas 4 coisas, na verdade. Primeira coisa da nossa função, a gente vai filtrar aqui as datas, então vai botar a data maior do que o nosso início e a data menor do que o nosso final, para a gente não ocorrer aqui no erro de fazer rentabilidade em um período que a gente não pediu. Depois, a gente vai acumular esse retorno, então vai pegar aqui a taxa Selic, né? Então a gente vai ter aqui os juros, ó, o DataFrame já está até pronto aqui em cima que a gente rodou, vai ter os juros do Selic, ó, diariamente, beleza? E esses juros acumulados, no caso, né? Então isso aqui que você já está vendo é o acumulado, não é o diário, né? Senão não estaria aumentando assim. Então a gente vai acumular esses juros aqui com prod, somando 1 e diminuindo depois que a gente tiver acumulado já o retorno, tá? Isso aqui é uma acumulação normal de retorno, que não você faz aí no Excel, provavelmente, tá? Logo em seguida, eu pego esse retorno acumulado e dou resample. Essa aqui é uma funçãozinha do Python muito interessante que permite ressignificar o período das séries, tá? Então aqui você vê que a gente está com a série mensal. Por quê? Porque no CDI lá do Banco Central, a gente vai pegar essa série diária, tá? Por definição, ela é diária, e aí a gente vai dar um resample para a frequência que a gente escolheu. No caso aqui, a gente definiu a frequência mensal nesse data framezinho aqui em cima, tá? Se você ver aqui, ó, cadê, ó? Botei o Mzinho, ó, M de mês, tá? Então a gente definiu aqui o data frame, a frequência mensal, e a partir dessa frequência mensal, a gente quer pegar o fechamento deste mês, tá? Então a gente vai pegar o fechamento de todos os meses, que nem você tá vendo aqui, ó, 31 de janeiro, 28 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril, vai pegar o fechamento acumulado de todos os meses, e com esse fechamento acumulado a gente consegue acumular o nosso dinheiro também, que é a próxima coisa que a gente faz na nossa função, ó. A gente vai pegar aqui os nossos juros, vai multiplicar pelo nosso capital, né, para a gente chegar na rentabilidade do período e vai somar com o nosso capital anterior, né, o capital que tem antes, ok? Então a gente vai somando aqui e aí a gente vai acumulando aqui o nosso capital ao longo do tempo até chegar aqui nos nossos R$ 5.164, beleza? E ainda vai ter essa colunazinha de ganho só para dizer o quanto a gente ganhou no período, tá? Então a gente vai ter aqui o nosso primeiro desafio resolvido com essa funçãozinha, vai devolver para a gente esse data frame que tem o nosso capital inicial e tem aqui também o nosso capital final no período que a gente escolheu, ok? E na frequência que a gente escolheu também. A segunda parte do desafio é um pouquinho mais complexa, mas ainda é tranquila. A gente vai ter aqui a nossa questão, vai ter a nossa data inicial que foi definida lá entre 2000 e 31 de março de 2022. A gente vai filtrar mais uma vez a Selic, ó, a Selic vai passar como argumento aqui, a gente vai filtrar a Selic nas datas que a gente escolheu, então inicial, date e a data final, a gente botou essas datinhas aqui, ó, date 2000, 1º de janeiro, date 2022, 31 de março, tá? E vai criar aqui as nossas janelas móveis de retorno. Então a gente vai mais uma vez somar aqui a nossa rentabilidade da Selic para a gente acumular, dá o ponto rolling, então essa funçãozinha aqui no Python aqui cria janelas móveis com a janela de 500 dias, então a gente vai dar o ponto rolling window igual a 500 e vamos dar uma aplicação nessa janela de 500 dias de np.prod, ou seja, a gente vai aplicar ali a função de acumulação nesses 500 dias da nossa cota da Selic, tá? Então perceba que isso aqui é bem intuitivo, você vai vendo uma coisa, vai aplicando na outra e no final de tudo a gente vai diminuir para chegar na nossa rentabilidade de fato, tá? Então a gente criou a nossa cota, pegou a nossa janela de 500 dias móvel, né? Todo dia ali vai ter uma janela móvel. A gente vai aplicar a cada janela dessa que a gente criou o nosso retorno acumulado. Com isso, a gente vai conseguir criar o nosso gráficozinho aqui, ó, plt.show, ok? Então, se a gente rodar aqui, eu vou criar ele rapidinho. Deixa eu botar o dinheiro investido a 1000. Botar as coisas antigas, ó. Frequência mensal. Inicial 2000.
e a final vem aqui, ó, 2015, beleza? Então a gente vai ter aqui os nossos períodos e ele vai devolver pra gente esse gráficozinho aqui, ó. Quando você tiver essas janelas móveis, ele vai... Eu fiz mais um tratamentozinho das colunas aqui, mas nada muito relevante. Então a gente vai pegar aqui e vai ter as nossas janelas móveis ao longo do tempo, tá? Com os 500 dias. Então perceba que na melhor janela móvel rendeu 46%, beleza? E a rentabilidade foi caindo ao longo do tempo, porque obviamente a taxa Selic foi caindo ao longo do tempo também, tá? Então a gente vai ter aqui a janela de 500 dias, todos os dias aqui retratados quanto que ele rendeu, tá? E perceba aqui, ó, como é que rendeu bem pouco aqui em 2020, porque a taxa Selic estava 2% ao ano, tá? Então ele vai devolver pra gente esse gráficozinho e depois que ele pegar esse gráfico, ele vai utilizar esse argumento aqui, ó, ID Max, para a gente conseguir ver de todas as janelas de retorno que a gente criou, qual é a janela máxima. Então a gente vai pegar aqui o ID Max, vai pegar qual é a linha que isso foi realizado, tá? Então a gente vai pegar aqui qual foi o período de fato, né? A gente tem a nossa data frame aqui com as linhas, a gente vai ver qual foi a linha que realmente ali foi responsável, qual foi a data que foi responsável por esse retorno, tá? Então ele vai pegar a data inicial e a data final deste período que a gente fez e vai devolver pra gente esse print aqui que você tá vendo, ó. O intervalo de datas de maior retorno, que é esse printzinho aqui, foi de 2001, 29 de outubro de 2001 a 22 de outubro de 2003, tá? Com retorno de 46%, foi bem parecido com o que a gente já viu ali no gráfico, tá? Ainda coloquei esse PLT.show aqui para a gente dar um plot nesse último gráfico que eu fiz aqui, só de curiosidade mesmo, para vocês verem a evolução da taxa de Selic nesse período de 2001, que é o período que a gente selecionou, de 46%, né? De 2001 até 2003, aqui subindo em linha reta até os 47%, beleza? Obviamente, resolver esse tipo de teste aqui exige que você tenha um conhecimento Python prévio. Esse teste aqui não é feito para uma pessoa que está começando do zero agora a resolver. Você já tem que ter uma bagagem de Python. Provavelmente, se você está iniciando agora e não tem noção nenhuma de Python, você deve ter percebido isso. Você fala, meu Deus, não entendi algumas coisas que você falou, ficou meio confuso. Na verdade, não é que ficou confuso, é porque você está começando agora e o teste dessa gestora, uma gestora bem renomada aqui no Brasil, uma das maiores do Brasil, na verdade, não é um teste tão trivial assim de você resolver, ok? Então, se você quiser aprender Python do absoluto zero, para você ver esse tipo de desafio e resolver sem problema nenhum, não esquece de se inscrever lá no meu evento Hackeando a Bolsa, que vai rolar daqui a pouquinho, que ali sim eu vou te ensinar Python do absoluto zero mesmo. Lá eu vou te ensinar como você pode criar um modelo de investimento, tá? Implementar modelo e tudo mais. E lá eu vou botar do absoluto zero mesmo. As aulas vão demorar algumas horinhas para você conseguir, de fato, instalar o Python no seu computador. Então, se você for muito iniciante e tá muito inseguro, não entender muito bem essa aula, não tem problema. Se inscreve lá no Hackeando a Bolsa, que eu vou te pegar com a mão e vou te levar até o seu primeiro projeto com muito mais calma, com muito mais tempo e principalmente iniciando do zero absoluto, né? Isso aqui não é zero absoluto, né? Você já tem que ter uma noçãozinha para conseguir entender esse código aqui, tá? Então, se você quer começar do zero absoluto ou você já tem alguma experiência com Python também, mas quer melhorar as suas skills com Python dentro do mercado financeiro, se inscreve lá no evento Hackeando a Bolsa. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você se inscrever no evento, beleza? Tamo junto e espero que tenha curtido o conteúdo.